Quando um físico do calibre de Dr. Michio Kaku afirma que um objeto poderia transformar absolutamente tudo que compreendemos sobre o universo, você para tudo o que está fazendo e presta atenção. Porque nas profundezas geladas do espaço cósmico, algo está se movimentando. Algo que se comporta de forma completamente diferente de qualquer coisa que já observamos antes. Chamam este objeto de 3I Atlas. E de acordo com as análises de Dr. Kaku, pode ser muito mais do que simplesmente uma rocha flutuando pelo vazio infinito do cosmos. A NASA vem rastreando este objeto misterioso por vários meses, monitorando sua trajetória com uma intensidade que revela a profunda importância desta descoberta para a comunidade científica internacional. Um objeto interestelar com dimensões aproximadamente iguais às de Manhattan, cortando nosso sistema solar em uma trajetória hiperbólica, o que significa que veio de fora de nossa vizinhança cósmica e nunca mais retornará ao lugar de onde originou. Mas o que verdadeiramente se torna estranho e perturbador não é simplesmente de onde veio ou quanto tempo levou viajando através da escuridão infinita do espaço interestelar. É exatamente o que está fazendo agora, neste preciso momento, enquanto se aproxima cada vez mais de nosso Sol. Está girando de formas que cometas convencionais simplesmente não deveriam girar. Está refletindo a luz solar de maneira completamente inconsistente e anômala. Está exibindo propriedades físicas que desafiam profundamente nossa compreensão dos corpos celestes naturais. E possivelmente, de acordo com alguns dos observadores mais rigorosos e respeitados da comunidade científica mundial, está acelerando de formas que a física convencional não consegue explicar adequadamente. Estas não são simples discrepâncias menores. Estas são anomalias profundas que sugerem que algo fundamental e extraordinário está acontecendo. Algo que desafia radicalmente nossas suposições mais básicas sobre como o universo realmente funciona. Considere o que sabemos sobre objetos interestelares que visitam nosso sistema solar. Antes de 3I Atlas chegar, tivemos Oumuamua, descoberto em 2017, um objeto que desafiava completamente a categorização fácil. Era alongado de forma incomum, estava girando de maneira estranha e inexplicável. Exibia aceleração que não poderia ser explicada apenas pela pressão de radiação solar. Cientistas debateram sua natureza verdadeira por anos. Era um cometa? Era um asteroide? Era algo completamente diferente? A comunidade científica amplamente se estabeleceu em explicações naturais, mas questões profundas permaneceram sem resposta. Depois veio Borisov em 2019, outro visitante interestelar com seu próprio conjunto de anomalias perturbadoras. E agora 3I Atlas chega com propriedades que parecem empurrar os limites do que consideramos natural ainda muito mais longe. O padrão está se tornando absolutamente impossível de ignorar. Cometas típicos se comportam de formas previsíveis e bem compreendidas que astrônomos catalogaram cuidadosamente por séculos de observação. Carregam gelo e rocha em quantidades variadas, desenvolvem caudas características conforme a radiação solar vaporiza suas superfícies. Seguem trajetórias esperadas, governadas por leis gravitacionais que refinamos através de gerações de observação cuidadosa. Mas 3I Atlas apresenta algo fundamentalmente diferente de tudo que conhecemos. Apresenta um catálogo inteiro de anomalias que se recusam a se encaixar perfeitamente em nossos frameworks estabelecidos. A primeira anomalia é a trajetória. 3I Atlas está notavelmente próximo ao plano eclíptico dos planetas. Um alinhamento geométrico que representa uma coincidência rara se chegou através de vagueação interestelar completamente aleatória. A probabilidade de tal alinhamento preciso ocorrer por acaso puro
estende os limites da probabilidade estatística de formas que desafiam a compreensão. A segunda anomalia é a composição química. Análises espectroscópicas do Very Large Telescope no Chile revelam que 3I Atlas tem uma coma dominada por dióxido de carbono com proporções incomuns que divergem significativamente do que esperamos em cometas convencionais. A composição parece sutil, mas distintamente diferente do modelo padrão de detritos interestelares que desenvolvemos através do estudo cuidadoso de outros objetos. Esta assinatura composicional sugere formação sob circunstâncias que ainda não encontramos completamente. A terceira anomalia é o comportamento rotacional. 3I Atlas está girando de formas que desafiam completamente nossas expectativas. Cometas naturais tumblem aleatoriamente conforme viajam através do espaço. Este objeto está girando com padrões que sugerem controle deliberado, que sugerem estabilidade mantida, que sugerem que algo está mantendo sua rotação constante e precisa. E então temos a quarta anomalia, talvez a mais perturbadora de todas: a possível aceleração inexplicável. Alguns observadores independentes relatam que 3I Atlas pode estar acelerando conforme se aproxima do Sol. Isto não deveria ser possível de acordo com a física natural que compreendemos. Cometas deveriam desacelerar conforme se aproximam do poço gravitacional do Sol, não acelerar. Ainda assim, os dados sugerem algo completamente diferente. Estas não são discrepâncias menores que possamos ignorar. Estas são anomalias profundas que sugerem que algo fundamental está acontecendo, algo que desafia nossas suposições mais básicas sobre como o universo opera. A comunidade científica está profundamente dividida sobre 3I Atlas e o que ele realmente representa. De um lado, temos cientistas proeminentes que dizem que é apenas uma rocha, outro andarilho interestelar passando por nosso sistema solar, como Oumuamua e Borisov fizeram antes, objetos que chegaram e partiram sem incidentes ou mistérios particulares. Eles argumentam que as anomalias podem ser explicadas através de processos naturais que simplesmente não compreendemos completamente. Mas do outro lado, temos aqueles dispostos a olhar muito mais profundamente nos dados, dispostos a questionar suas próprias suposições científicas, dispostos a desafiar o consenso estabelecido pela comunidade científica convencional. E entre eles está Dr. Michio Kaku, um dos físicos teóricos mais respeitados do mundo. Dr. Kaku e seus colegas suspeitam de algo fundamentalmente diferente do que a maioria da comunidade científica está disposta a considerar. Suspeitam que estamos observando um visitante genuíno, uma sonda inteligente e controlada, algo que sabe exatamente o que está fazendo, algo que opera com propósito deliberado e intenção clara, em vez de simplesmente derivar aleatoriamente pelo cosmos. Esta distinção importa profundamente porque transforma completamente nossa compreensão do que realmente estamos observando. Não estamos mais simplesmente assistindo a um fenômeno natural comum. Estamos potencialmente testemunhando evidência genuína de tecnologia, de engenharia avançada, de ação deliberada por uma inteligência operando em uma escala que estamos apenas começando a compreender. E esta semana, conforme 3I Atlas chicoteia ao redor do Sol, em sua aproximação mais próxima de nossa estrela, cientistas em todo o mundo estão observando um sinal crucial que poderia transformar absolutamente tudo o que sabemos. Estão observando um aumento de energia, uma aceleração que não deveria ser possível de acordo com a física convencional que compreendemos. Chama-se efeito Obert, um princípio fundamental na mecânica orbital que descreve como uma espaçonave pode ganhar energia extra se dispara seus motores no ponto mais próximo do Sol, utilizando o poço gravitacional da estrela para amplificar o impulso e alcançar velocidade muito maior.
Esta é uma técnica bem conhecida em engenharia aeroespacial moderna. Nossas próprias sondas espaciais a utilizam regularmente. Mas aqui é onde isto se torna extraordinário e perturbador. Se 3I Atlas ganhar mais energia do que as leis da física permitem, se demonstrar um aumento de energia que exceda o que efeitos gravitacionais naturais poderiam produzir, significa que algo está ativamente empurrando. Significa que há propulsão ativa, controle ativo, inteligência ativa guiando este objeto através do espaço. Dr. Kaku explicou isto em uma entrevista recente com grande clareza. Ele disse: se 3I Atlas demonstrar o efeito Obert de formas que excedem a física natural, então o universo acabou de falar conosco. O cosmos acabou de enviar uma mensagem para nós. Isto mudaria absolutamente tudo o que sabemos sobre quem está lá fora no cosmos e quem poderia estar nos observando das profundezas do espaço interestelar. Até mesmo analistas militares estão observando 3I Atlas com interesse intenso e preocupação crescente. Por quê? Porque se um objeto daquele tamanho, aproximadamente o tamanho de Manhattan, consegue se manobrar perto do Sol com precisão e controle deliberado, não é apenas um cometa ou um asteroide aleatório passando. É um veículo controlado. É uma espaçonave. É tecnologia genuína. E aquela realização levanta um conjunto completamente novo de questões que mantém cientistas e estrategistas de defesa acordados à noite, refletindo sobre as implicações. Se não é daqui, se não originou em nosso sistema solar, por que está aqui agora? O que o trouxe para a nossa vizinhança cósmica? Está nos observando, reunindo dados sobre nossa civilização, nossa tecnologia, nosso potencial como espécie inteligente. Está testando nossa tecnologia, sondando nossas defesas, avaliando nossas capacidades militares, ou está simplesmente passando, desconsciente de que o pequeno planeta azul chamado Terra está olhando para trás, que notamos sua presença, que estamos rastreando seus movimentos, que estamos fazendo perguntas sobre seu propósito e origem verdadeira. É por isto que o rastreamento de 3I Atlas se tornou uma questão de segurança nacional para múltiplos países ao redor do mundo. Se 3I Atlas é o que alguns suspeitam que seja, então a humanidade entrou em uma nova era completamente diferente. Uma era onde devemos considerar seriamente a possibilidade de contato com inteligência extraterrestre genuína. Uma era onde devemos pensar profundamente sobre nossas defesas, nossa diplomacia, nosso lugar em uma comunidade cósmica muito maior do que jamais imaginamos. Dr. Michio Kaku passou décadas contemplando estas questões profundas e existenciais e acredita firmemente que a galáxia está cheia de vida inteligente. Não há anos-luz de distância em algum canto distante e isolado do universo, mas em nossa própria vizinhança cósmica, relativamente falando. Ele diz, com sua característica cautela científica e rigor intelectual: não aposto sua casa nisso, mas sim é provável que não estejamos sozinhos neste universo. O desafio, ele explica com clareza, é a distância incompreensível. As distâncias vastas e praticamente incompreensíveis que separam civilizações através da galáxia. Para alcançar a estrela mais próxima, Alpha Centauri, levaria 70 mil anos com nossa tecnologia de foguete atual. Isto é mais longo do que a civilização humana existe. É um período tão vasto que desafia completamente a intuição humana e a imaginação. Então, se alguém ou algo consegue enviar 3I Atlas através do espaço interestelar, se consegue propelir um objeto daquele tamanho através das distâncias vastas entre estrelas, estão operando em um nível de física que mal conseguimos imaginar. Um nível muito além de foguetes convencionais,
muito além de propulsores iônicos, muito além até mesmo de nossa ficção científica mais avançada e especulativa. Estamos falando sobre física de warp drive. Estamos falando sobre tecnologia que dobra o próprio espaço, que manipula a estrutura fundamental da realidade de formas que apenas teorizamos em nossa física mais especulativa e teórica. As implicações de tal tecnologia são absolutamente estagnarantes. Se uma civilização consegue dominar a física de warp drive, se consegue dobrar o espaço-tempo para seus próprios propósitos, então a distância se torna completamente insignificante. Os abismos vastos entre estrelas se tornam atravessáveis. O universo se torna acessível e, de repente, a ideia de que um objeto como 3I Atlas poderia chegar ao nosso sistema solar se torna não apenas possível, mas inevitável. Se torna uma consequência natural de uma civilização que dominou as forças fundamentais da física em si. Então talvez 3I Atlas não seja apenas uma rocha, apenas outro pedaço de detritos cósmicos flutuando aleatoriamente. Talvez seja uma mensagem, um lembrete, um sinal de que somos parte de algo vasto, antigo e profundamente inteligente. Talvez civilizações surjam e caiam através de galáxias, experimentando suas próprias idades de ouro e idades sombrias, seus próprios períodos de expansão e contração. E talvez uma delas, há muito tempo no passado distante, tenha enviado uma sonda silenciosa, um explorador robótico, programado com uma missão que levaria milênios para completar. Ainda deslizando através da escuridão do espaço, ainda fazendo o que foi programado para fazer: observar, assistir, reunir dados, reportar de volta para seus criadores através das distâncias vastas do espaço interestelar. Não sabemos com certeza o que 3I Atlas verdadeiramente é. Não temos certeza absoluta. Temos observações, temos anomalias, temos questões profundas e temos possibilidades que desafiam nossa compreensão. Mas como o Dr. Michio Kaku afirmou, se 3I Atlas ganhar aquele burst misterioso de energia conforme chicoteia ao redor do Sol, se demonstrar o efeito Obert de formas que excedem a física natural, então o universo acabou de falar conosco. O cosmos acabou de enviar uma mensagem para nós. E pela primeira vez na história humana, podemos finalmente ter que responder. Podemos finalmente ter que reconhecer que não estamos sozinhos, que inteligência existe em outro lugar, que somos parte de uma comunidade maior de seres conscientes espalhados através da galáxia. Porque às vezes, o que chamamos de rocha, o que descartamos como apenas outro objeto interestelar, pode realmente ser um visitante genuíno, uma sonda, um mensageiro de outro mundo, outra civilização, outro ramo de inteligência neste vasto e misterioso universo. Alguns teóricos sugerem que 3I Atlas pode ser uma sonda von Neumann, uma espaçonave autorreplicante que viaja através do espaço, explora sistemas estelares e cria cópias de si mesma para continuar a missão infinita. Tais sondas poderiam, teoricamente, explorar a galáxia inteira ao longo de milhões de anos, cada sonda gerando novas sondas, espalhando-se através do espaço como uma vasta rede de exploradores silenciosos. Se 3I Atlas é tal sonda, então não está apenas nos observando, é parte de uma vasta rede de exploração que abrange a galáxia inteira. É uma de inúmeras sondas enviadas por uma civilização que compreendeu a escala incompreensível do universo e desenvolveu a tecnologia para explorá-lo sistematicamente. As implicações são estagnarantes. Não seríamos apenas observados por uma civilização. Seríamos observados por uma vasta rede de sondas inteligentes, cada uma reportando de volta para seus criadores, cada uma parte de uma inteligência maior que abrange anos-luz. Outros teóricos sugerem que 3I Atlas pode ser uma mensagem em si,
uma comunicação deliberada de outra civilização. Não uma mensagem em palavras ou símbolos que reconheceríamos facilmente, mas uma mensagem na forma do próprio objeto, sua trajetória, sua composição química, seu comportamento anômalo. Tudo isto poderia ser sinais intencionais projetados para comunicar algo para qualquer espécie inteligente que pudesse detectá-lo. Poderia ser uma saudação amigável, poderia ser um aviso importante, poderia ser um teste para ver como respondemos. O universo poderia estar cheio de tais mensagens cósmicas. Sondas e objetos deliberadamente enviados para fazer contato com outras civilizações, para estabelecer redes de comunicação através das distâncias vastas do espaço. E nós, em nossa ignorância cósmica, estivemos descartando-as como rochas e cometas, falhando em reconhecer os sinais que foram cuidadosamente enviados para nós. As implicações militares e estratégicas de 3I Atlas não podem ser ignoradas ou minimizadas. Se outra civilização tem a capacidade de enviar objetos controlados através de nosso sistema solar, tem a capacidade de enviar armas, tem a capacidade de entregar cargas de qualquer tipo para qualquer localização que escolham. Poderiam destruir nossas cidades, eliminar nossa civilização, ou simplesmente nos observar sem nosso conhecimento ou consentimento. É por isto que analistas militares estão observando 3I Atlas tão cuidadosamente. É por isto que governos estão profundamente preocupados. É por isto que o rastreamento deste objeto se tornou uma questão de segurança nacional para múltiplos países. Se 3I Atlas é o que alguns suspeitam que seja, então a humanidade entrou em uma nova era completamente diferente. Uma era onde devemos considerar a possibilidade de contato com inteligência extraterrestre. Uma era onde devemos pensar sobre nossas defesas, nossa diplomacia, nosso lugar em uma comunidade cósmica maior. Mas existe outra possibilidade, uma que é talvez mais esperançosa e inspiradora. Talvez 3I Atlas seja uma sonda enviada por uma civilização que evoluiu além da guerra, além da necessidade de armas, além do desejo de dominar ou destruir. Talvez seja uma sonda enviada por uma civilização pacífica e avançada, uma que explora a galáxia por curiosidade genuína, por um desejo profundo de compreender, por um compromisso com conhecimento e descoberta. Talvez a mensagem que carrega seja uma de paz, de boas-vindas, de um convite para se juntar a uma comunidade maior de seres inteligentes. Talvez o universo esteja cheio de tais sondas, enviadas por civilizações que aprenderam a coexistir pacificamente, que desenvolveram sistemas de comunicação e cooperação que abrangem a galáxia. E talvez 3I Atlas esteja aqui para nos convidar a nos juntar àquela comunidade, a tomar nosso lugar entre as espécies inteligentes do cosmos. Dr. Kaku desenvolveu um framework para compreender o nível de sofisticação tecnológica de diferentes civilizações através da galáxia. Chama-se a Escala de Kardashev, nomeada em homenagem ao astrofísico soviético Nikolai Kardashev. Uma civilização tipo PIN teria a capacidade de aproveitar toda a energia de seu planeta natal. Controlaria o clima, os terremotos, os vulcões. Uma civilização tipo Sul aproveitaria a energia de seu sistema estelar inteiro. Construiria esferas de Dyson ao redor de suas estrelas. Uma civilização tipo T6 controlaria a energia de uma galáxia inteira. Se 3I Atlas vem de uma civilização capaz de enviar sondas através do espaço interestelar, são pelo menos uma civilização tipo Sundu, possivelmente superior. Teriam capacidades que parecem magia para nós, capacidades que pareceriam violar as leis da física conforme as compreendemos. Poderiam manipular gravidade, poderiam dobrar espaço-tempo, poderiam alcançar velocidades que consideramos impossíveis. Seriam deuses, essencialmente, de nossa perspectiva limitada.
E se tais seres existem, se têm a capacidade de enviar sondas para nosso sistema solar, então a questão se torna não se estão lá fora, mas por que estão aqui? Qual é seu propósito verdadeiro? O que querem de nós? Não saberemos com certeza o que é 3I Atlas, até termos muito mais dados, até conseguirmos observá-lo mais de perto com instrumentos mais avançados, até conseguirmos analisar seu comportamento e composição com maior precisão e detalhe. Mas o fato de estarmos fazendo estas questões profundas, o fato de estarmos levando a sério a possibilidade de que este objeto possa ser artificial, representa uma mudança significativa e importante na consciência humana. Estamos começando a reconhecer que podemos não estar sozinhos. Estamos começando a aceitar que inteligência pode existir em outro lugar no universo. Estamos começando a nos preparar para a possibilidade de contato genuíno. O que torna a abordagem de Dr. Kaku particularmente valiosa é sua insistência em manter rigor científico enquanto permanece aberto a possibilidades não convencionais. Ele não afirma certeza onde certeza não existe. Identifica anomalias e propõe hipóteses testáveis. Chama por mais dados e melhores observações. Reconhece as limitações da evidência atual, enquanto recusa descartar possibilidades simplesmente porque parecem improváveis ou extraordinárias. Isto representa o padrão ouro do pensamento científico, a abordagem que historicamente levou a avanços genuínos e mudanças de paradigma. É a abordagem que separa investigação científica genuína tanto do materialismo dogmático quanto da aceitação crédula de cada afirmação extraordinária. Os próximos meses e anos serão absolutamente cruciais para resolver o mistério de 3I Atlas. Conforme o objeto continua sua trajetória através de nosso sistema solar, conforme se aproxima do Sol e então começa sua partida de volta ao espaço interestelar, oportunidades para observação se multiplicarão exponencialmente. Orbitadores de Marte reunirão dados valiosos. Telescópios baseados em espaço capturarão imagens de alta resolução. Observatórios terrestres conduzirão análises espectroscópicas detalhadas. Cada observação adiciona outro pedaço crucial ao quebra-cabeça. Cada ponto de dados ou fortalece o caso para a origem natural ou revela anomalias adicionais que exigem explicação. O processo científico, quando permitido funcionar adequadamente, sem interferência política, eventualmente produzirá clareza. A questão é se temos a coragem intelectual para seguir a evidência aonde quer que leve, independentemente de quão desconfortável o destino possa ser. Considere o que está em jogo em como respondemos a 3I Atlas. Se o descartamos prematuramente porque desafia nossas suposições confortáveis, corremos o risco de perder uma das descobertas mais significativas em toda a história humana. Se aceitamos afirmações extraordinárias sem evidência suficiente, prejudicamos credibilidade científica e abrimos a porta para pseudociência e especulação infundada. O desafio é navegar entre estes extremos, manter padrões rigorosos, enquanto permanecemos genuinamente abertos a possibilidades que desafiam nossos modelos atuais. Esta é a essência do pensamento científico maduro. Isto é o que separa a investigação genuína tanto do dogmatismo de mente fechada, quanto da aceitação crédula de cada afirmação extraordinária. As implicações se estendem muito além da astronomia, em filosofia, teologia e nossa compreensão fundamental da consciência e inteligência no universo. Se descobrirmos que não estamos sozinhos, se descobrirmos que outra civilização alcançou sofisticação tecnológica suficiente para viagem ou comunicação interestelar, enfrentamos questões profundas sobre a natureza da inteligência, sobre a prevalência de consciência no universo,
sobre a trajetória do desenvolvimento tecnológico através de diferentes civilizações. Todas as civilizações tecnológicas seguem caminhos de desenvolvimento similares? Inevitavelmente, desenvolvem tecnologias similares? Ou a diversidade de abordagens é limitada apenas pelas leis da física? Estas questões ocuparam filósofos e cientistas por séculos, e 3i Atlas poderia finalmente fornecer dados empíricos para abordá-las. O papel do ceticismo nesta investigação merece atenção particular. Ceticismo saudável é essencial para a boa ciência. Nos protege de aceitar afirmações falsas, de sermos enganados por dados incompletos, de pular para conclusões prematuramente. Mas ceticismo também pode se tornar patológico, pode se tornar uma forma de mente fechada, que recusa considerar evidência, que desafia paradigmas estabelecidos. O desafio é manter o que poderia ser chamado de ceticismo aberto, uma postura que questiona tudo rigorosamente, enquanto permanece genuinamente aberto à evidência que poderia derrubar suposições atuais. Esta é a abordagem que Dr. Kaku defende e é a abordagem que a comunidade científica deveria abraçar ao investigar 3i Atlas. Conforme contemplamos os mistérios cercando 3i Atlas, devemos também contemplar nosso próprio papel nesta investigação. Não somos observadores passivos de eventos cósmicos. Somos participantes em um empreendimento coletivo humano para compreender nosso universo e nosso lugar dentro dele. Nossas escolhas sobre que questões fazer, que evidência levar a sério e que possibilidades investigar moldam a trajetória do conhecimento humano. Se escolhermos descartar 3i Atlas como meramente outro cometa sem investigação rigorosa, fazemos uma escolha sobre que tipo de civilização somos. Se escolhermos investigar completamente, seguir evidência onde quer que leve e permanecer abertos a possibilidades que desafiam nossas suposições, fazemos uma escolha diferente. Aquela escolha reflete nosso compromisso com verdade, com compreensão e com a busca de conhecimento. A história de 3i Atlas e Dr. Michio Kaku nos força a confrontar as questões mais profundas que a humanidade já fez. Estamos sozinhos neste vasto universo? Estamos sendo visitados por inteligências de outros mundos? Ou estamos testemunhando as surpresas da natureza, o universo revelando aspectos de si mesmo que desafiam nossos modelos atuais? A verdade pode estar codificada nos dados fluindo de observatórios ao redor do mundo e no espaço. Estamos apenas começando a desenvolver as ferramentas e frameworks necessários para decifrá-la adequadamente. A investigação continua. Os dados se acumulam. E talvez, nos próximos meses e anos, finalmente comecemos a compreender o que 3i Atlas verdadeiramente representa. Quer se prove ser um objeto natural, com propriedades incomuns, ou algo muito mais extraordinário, a investigação em si representa o compromisso da humanidade com compreender nosso universo. E aquele compromisso, aquela disposição em fazer perguntas difíceis e seguir evidência em território desconhecido, representa o melhor que a ciência pode oferecer. Porque às vezes o que chamamos de rocha é apenas uma rocha, mas às vezes o que chamamos de rocha é um visitante genuíno, um mensageiro, uma sonda de outro mundo, um sinal de outra inteligência. E se isto é o que 3i Atlas é, se é o que alguns das mentes mais brilhantes em ciência suspeitam que possa ser, então estamos vivendo através de um momento de significância histórica profunda. Estamos vivendo através do momento quando a humanidade finalmente tem que reconhecer que não estamos sozinhos. Estamos vivendo através do momento quando o universo fala conosco e temos que decidir como responder. Este é o canal Life Doubts, onde a ciência encontra a admiração, onde os limites entre o que sabemos e o que temos medo de imaginar começam a se borrar.
onde fazemos as questões que outros se recusam a fazer, onde seguimos a evidência aonde quer que leve, e onde nos preparamos para a possibilidade de que o universo seja muito mais estranho, muito mais maravilhoso e muito mais populado do que jamais ousamos imaginar. A história de 13 Atlas ainda está sendo escrita, a verdade ainda está se desdobrando. E nós, como espécie, estamos finalmente começando a fazer as questões certas. As respostas, quando vierem, mudarão tudo. Transformarão nossa compreensão de nosso lugar no cosmos. Remodelarão nossa filosofia, nossa religião, nossa política, nossa concepção inteira do que significa ser humano em um universo que contém outros seres inteligentes. E aquela transformação, aquela mudança de perspectiva, pode ser a coisa mais importante que jamais acontece para a nossa espécie. Porque às vezes as maiores descobertas não são sobre o que encontramos lá fora no espaço, são sobre o que descobrimos sobre nós mesmos. Continuem olhando para cima. A resposta pode estar se aproximando das profundezas do espaço interestelar. O universo está falando. A questão é se finalmente estamos prontos para ouvir.